Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio, dessa vez, é o 119 desse seu podcast, falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, diretamente de fambonanet.com.br, diretamente do iTunes, Spotify, Google Podcasts, do lugar onde você quiser ouvir, que pode ser inclusive a sua toalha terrível, que eu sei que você já está agitando mesmo sendo pré-temporada. Tô de olho em você. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e vamos falar de Steelers Football novamente, pela primeira vez em 2019. Já temos bola voando no Heinz Field especificamente. Para fazer esse programa comigo tem a presença do nosso querido chefe Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Olá, pessoal, boa noite. Uma satisfação estar aqui mais uma semana para falar sobre Steelers. Gostaria muito de que o jogo por si só já fosse um assunto para podermos compartilhar hoje, mas infelizmente tivemos a notícia, né, Danilo, do Daryl Drake no último domingo, que veio a falecer o nosso treinador dos wide receivers de maneira bastante repentina nas instalações do St. Vincent College. Pois é, veio a falecer o nosso treinador de wide receivers, Daryl Drake, nesse último domingo. Chocou basicamente todo mundo do futebol americano, especialmente quem tem ligações com o Pittsburgh Steelers e com o Arizona Cardinals, são as duas franquias onde ele teve mais presença. Todos os wide receivers que tiveram alguma conexão com ele mandaram mensagens de luto, basicamente, pela internet. Inclusive aí jogadores, Darius Heyward-Bey, os jogadores do Cardinals, como Larry Fitzgerald, todos esses caras realmente tiveram grande conexão. Foi um dos grandes treinadores de wide receivers da NFL nos tempos recentes, e é realmente uma grande lástima o falecimento dessa figura. E o que mais choca, Danilo, é que no jogo sexta-feira ele estava normal na sideline, apareceu na TV, sorrindo. Enfim, o Bruce Arians, que trabalhou com ele no Arizona Cardinals, disse que conversou com ele antes do jogo, os dois estavam rindo. Enfim, eram grandes amigos e deixa a gente tudo chocado e sem palavras, como o Art Rooney disse na nota divulgada ontem pela manhã. Um choque para a família, um cara extremamente religioso, ele tinha uma fé muito grande. Antes de ser um grande técnico, todo mundo falava que ele era o grande homem. Ele realmente tocava em cada jogador que ele comandava. E o Heyward-Bey, como você falou, nas redes sociais, compartilhou uma passagem dele junto com o Daryl Drake e os demais wide receivers dentro da sala de treinamento. Eles estavam passando vídeos, essas coisas, e o Daryl Drake apontava para cada jogador, falando palavras da Bíblia. Enfim, era um cara que tinha uma fé muito forte, e como os jogadores dos Steelers, eu não lembro se foi o James Washington, se foi o Deontay Johnson, comentou, disse que o Drake sempre falava que tudo acontecia por algum motivo, tudo acontecia por alguma razão. Então, os jogadores dos Steelers hoje estão procurando conforto através disso, através dessa filosofia que o Drake tinha, que passava para eles, e agora vão ter que seguir sem o seu treinador de wide receivers. Era a 16ª temporada de Daryl Drake na NFL, a segunda dele em Pittsburgh e as outras 14 com o Arizona Cardinals. Na verdade, foi com o Chicago Bears. Com o Chicago Bears e o Arizona Cardinals, na verdade, ele teve como treinador dos dois. No Arizona Cardinals, junto com o Bruce Arians, que também já foi coach aqui no Steelers. Se você me permitir, Danilo, eu fiz uma thread no Twitter contando um pouco da carreira do Daryl Drake. Por favor. Nem eu tinha noção da quantidade de
de jogadores e como ele se desenvolveu até chegar a esse patamar, onde com certeza era um dos grandes técnicos de skill position na NFL. Então, se você permitir, Danilo, é bem breve essas informações só para fazer uma singela biografia do Derrick Drake. Ele merece o reconhecimento. Por favor, Ricardo, pode fazer. Eu tenho certeza que o ouvinte também está curioso para saber. O Derrick Drake, ele nasceu no Kentucky e começou a carreira como técnico assistente na Universidade de Western Kentucky, que na época era da segunda divisão do college football. Foi onde ele estudou e foi onde ele também foi atleta. E ele passou 9 anos passando por cargos de técnico de wide receivers, técnico de secundária e técnico de QBs. Logo chamou a atenção e foi para a SEC, pulou de uma segunda divisão direto para a SEC, onde foi treinar na Universidade de Georgia. E foi wide receiver, técnico dos wide receivers, e desenvolveu ninguém mais do que o Hines Ward, que recentemente entrou no Hall da Fama do Steelers, um dos jogadores que tem mais de 1.000 recepções na história da NFL, lendário wide receiver do Steelers e provável futuro Hall da Fama da NFL também. Então o Hines Ward foi desenvolvido, teve como mentor o Darrell Drake entre os anos de 1992 e 1996. Em 96 foi justamente o ano em que o Darrell Drake saiu para assumir em 1997 o cargo de coordenador ofensivo na Universidade de Baylor. Seguiu chamando a atenção e foi contratado pelo prestigiadíssimo programa de Texas Longhorns. E lá foi onde ele teve o seu maior desenvolvimento na carreira, onde ele podia dividir o tempo entre a família e o trabalho. Até então, ele era sempre dedicado ao trabalho e não pôde ficar perto do crescimento das 3 filhas que ele tinha. Então, o Mack Brown, famoso técnico na Universidade do Texas por muitos e muitos anos, foi quem despertou isso no Derrick Drake, falando que ele deveria viajar para recrutar jogadores na região onde a filha dele estava jogando pelo basquete. E aí foi que ele começou a perceber realmente que estava ocupando muito tempo com o trabalho e precisava desse tempo com a família. Foi o Mack Brown que acendeu essa luz nele. E entre os jogadores que ele desenvolveu na Universidade do Texas, teve o Ryan Williams, famoso wide receivers que brilhou no Dallas Cowboys, e sob o seu comando na Universidade do Texas foram 3 wide receivers com mais de 1.000 jardas em uma única temporada. Isso para college football início da década de 2000 é algo sobrenatural, algo bem inimaginável, e ele conseguiu pela primeira vez em um programa que é super prestigiado como o de Texas Longhorns, e lá ele ficou entre 97 até 2003 quando entrou na NFL em 2004 como wide receiver coach do Chicago Bears. No Bears, ele fez parte da comissão técnica que foi ao Super Bowl com o Love Smith em 2006. Nesse ano de 2006, o Chicago Bears foi um dos times que menos teve drops na liga. Os wide receivers do Bears agarraram 95,4% dos passes, Danilo, de um quarterback chamado Rex Grossman. Daí você pode Rex the Sexy Grossman, rapaz. Rex Grossman, e os wide receivers pegaram quase 96% dos passes direcionados para ele e teve pouquíssimos drops. Isso por si só já é um grande feito pro Derrick Drake. O trabalho dele no Chicago Bears continuou tendo destaque quando em 2012 ele teve o Brandon Marshall com a melhor temporada da sua carreira na NFL, com 118 recepções, 1.508 jardas em 11 touchdowns, recordes na franquia de Chicago. Ele levou wide receivers como Johnny Knox até uma temporada com média de quase 20 jardas por recepção. Logo após, ele foi para o Arizona Cardinals, e no Arizona Cardinals ele levou o Larry Fitzgerald para 4 Pro Bowls em 5 anos. E os números do Larry Fitzgerald durante esse tempo, isso porque o Larry Fitzgerald sempre estava trocando de QB, a gente sabe como o Larry Fitzgerald sempre foi um cara castigado por não ter um quarterback firme, fora o Kurt Warner na carreira.
ele teve 480 passes, 5.132 jardas recebidas e 33 touchdowns recebidos. Uma das principais marcas da NFL. Outro jogador que também se destacou com o Daryl Drake na Arizona foi o John Brown. O John Brown que hoje está no Buffalo Bills, passou pelo Ravens. No ano de rookie dele no Arizona Cardinals foram 4 recepções para touchdown, um recorde entre calouros na história da NFL. O Michael Fultz já teve uma temporada de 1.000 jardas recebida e foi justamente com o Daryl Drake em Arizona. Chegando no Steelers em 2018, na única temporada dele em 2018, ele só conseguiu ter 2 wide receivers com mais de 100 jardas recebidas, mais de 100 recepções, que foi o Antonio Brown e o Juju Smith-Schuster, cada um com 100 jardas, 100 recepções, não 100 jardas, 100 recepções em uma única temporada. E acho que isso já basta, né, Danilo? Um dos melhores nomes para a posição que já passaram na NFL e deixa como seu último trunfo na liga um wide receiver bastante promissor como Deontay Johnson, porque foi ele que bancou a escolha do Deontay Johnson no draft. Foi a nossa segunda escolha na terceira rodada. Eu lembro quando o Daryl Drake chegou no pódio para falar no draft sobre o wide receiver e disse que ele estava empolgadíssimo com o Deontay Johnson, um dos melhores atletas que ele já viu. Enfim, o cara tem olho, o cara sabe identificar um talento. E ele até brincou falando que só escolheu ele agora porque o Bruce Arians tinha ligado pouco antes falando que iria selecionar o Deontay Johnson na escolha seguinte. Então, é o último trunfo dele e tenho certeza que a gente vai ter bons frutos desse jovem jogador que passou pela seleção do Daryl Drake. Por fim, se a torcida em Pittsburgh tinha alguma dúvida de que Richard Mann, nosso treinador de wide receivers anterior, seria bem substituído, ele foi muito bem substituído. Ainda não temos nem, obviamente, como o Steelers ainda está em luto pelo treinador, não temos nenhuma informação de quem deve assumir essa posição de treinador de wide receiver. Então, assim que a gente tiver, acompanha lá no Twitter, @BlackYellowDR. Assim que tivermos informações, vocês vão saber quem deve pegar esse posto. Beleza, então, depois desse momento difícil, desse momento de luto, vamos passar a falar de Steelers Football. Tivemos o nosso primeiro jogo da pré-temporada na última sexta-feira à noite, jogo de pré-temporada. Não existe programa melhor para ser feito. Tampa Bay Buccaneers 28, Pittsburgh Steelers 30. Começamos a pré-temporada no Heinz Field e muito mais importante do que o resultado, mesmo que a gente tenha vencido, são os desempenhos dos jogadores. E eu queria começar perguntando para você, Ricardo, um primeiro destaque positivo dessa partida. Eu creio que não possa ser um nome diferente senão o Devin Bush. Não pode. Era uma ansiedade pra gente poder ver esse homem logo em campo. Esse menino de 21 anos só vê logo ele em campo com a camisa do Steelers. E ele é tudo o que a gente imaginava. O cara, em um tempo, fez de tudo que você pode imaginar. Foram 10 tackles, impediu uma conversão de quarta descida, fazendo tackle em cima da linha de gol. Ele fez um pancake em cima do Donovan Smith. O Donovan Smith não é um third stringer que aparece pela vida aí pra gente enfrentar. Ele é um OL titular do Tampa Bay Buccaneers. E o Devin Bush passou pela frente dele e não tomou nem conhecimento. Então, não pode ser diferente do destaque dele. O Brian Baldinger, que eu gosto muito das análises que ele faz, principalmente pela empolgação que ele transmite nos vídeos que ele bota no Twitter, vídeos curtos de 1 minuto e meio. Ele comentou do Devin Bush e a voz dele estava encantada. O Devin Bush estava em todo o campo, a velocidade lateral do Devin Bush é inacreditável. Tem jogada que o Devin Bush some da câmera, pro lado direito, o James Wilson faz o screen pro lado esquerdo, o Devin Bush some, e quando menos espera, o Devin Bush aparece, se correndo pelo lado esquerdo e consegue fazer o tackle. Isso é o que a gente precisava na defesa desde a saída do Ryan Shazier. A gente precisava de um cara como esse. E como é bom a gente ter achado esse jogador. Achado não, né? A gente ter corrido atrás dele, porque ele não foi... Apesar do valor ter sido uma barganha pra mim na época do draft, a gente teve que pular 10 posições pra pegar ele. Já inclusive passamos a pergunta do ouvinte Felipão. Já é autorizado empolgar com o Devin Bush?
Meu amigo, empolgar já tá autorizado desde o dia que ele foi anunciado. Você não acha justo? Com toda certeza. Porque assim, para o movimento que o Steelers fez, para vir o jogador que grande parte da torcida esperava, para a credencial, para o que ele mostrou no primeiro jogo, dificilmente poderia ser melhor, cara. Ele realmente veio para dar exatamente o que a gente precisava e foi o que ele fez nessa primeira partida. Eu vou falar o último jogador que eu me empolguei tanto vendo a estreia na NFL. Um rookie do Steelers, Ryan Shazier. Primeiro, eu até postei no Twitter as comparações dos dois. A estreia do Ryan Shazier foi no jogo contra o Bills. O Ryan Shazier teve 9 tackles, 1 interceptação e um pass deflection. Ele cortou um passe. O Devin Bush teve 10 tackles, sendo que 7 foram solo, 7 foram dele. Ele foi o principal responsável pela infiltração na linha para poder fazer o turnover on downs na quarta descida e teve um pass deflection. Enfim, foi anulado por falta, mas ele fez a jogada. O que importa é isso. Não conta na estatística, mas ele estava lá e fez a jogada, impediu a recepção. É isso que a gente precisava, Danilo. Estou muito, muito feliz com esse jogador. Muito bem. Já falando em termos de calouros, Devin Bush jogou e teve esse jogaço. Deontay Johnson não jogou com uma pequena lesão na virilha. Justin Lane não teve um grande desempenho. Ele pior em campo. Eu tentei amenizar, mas a verdade é essa mesmo. Ele deu... Lembra aqueles lances que a gente tanto xingava Artie Burns? Que ele dava 1 quilômetro pro recebedor e ele não conseguia alcançar? Era se confiando na velocidade dele de alcançar o recebedor e ele não alcançava? Foi isso que Justin Lane mostrou em boa parte do jogo. Vai ter que trabalhar muito ainda. Foram 9 passes em direção a ele, 8 recepções, 80 jardas e um touchdown. E um tackle perdido ainda, em cima do Chris Godwin, no touchdown do Buccaneers. Pois é, ficou... Foi desastroso. Mas é aquilo. Ainda bem que ele tá errando agora. Isso, perfeito. A glória que ele tá fazendo isso agora. Porque... na temporada regular, um lance desse quebra a confiança do jogador. Tá vendo o Artie Burns até hoje tentando recuperar ele e não consegue. Então... Quando você faz na semana 14 disputando vaga pra playoff contra adversário direto, é mais difícil, né? Com certeza. Ben Snell também entrou em campo. Não vi grandes coisas de Ben Snell, mas também não teve tanto espaço assim pra jogar. Ele já pegou uma linha ofensiva, mas unidade 2 e unidade 3. O melhor lance do Ben Snell, onde a gente pode falar desde que foi ver o número dele, foram 13 corridas para 26 jardas. Realmente não dá, né? Não foi números bons em termos de corrida, mas como você bem falou, Danilo, jogando com a segunda linha, terceira linha reserva, não tem como a gente dar oportunidade pro menino dessa maneira também. Mas o que me chamou muita atenção foram 2 lances dele. O primeiro foi um bloqueio espetacular que ele fez, e é isso que Mike Tomlin quer ver na pre-season. Mike Tomlin quer ver onde é que Ben Snell vai estar posicionado, via uma blitz, e ele foi muito bem, muito excepcional no bloqueio. Mike Tomlin, na sideline, nessa hora ele fica feliz. E Mike Tomlin fica ainda mais feliz quando vê que Ben Snell fez tackle no special team. Aí que Mike Tomlin morre mesmo. Peraí, eu tenho até a quantidade de snaps. Onde é que está o nosso querido Ben Snell? Foram 14 snaps de special teams, 50% das jogadas. E teve um lance também que ele saiu para receber muito bem o passe. Isso, ele teve muito bem para receber o passe. 2 recepções para 25 jardas. E saiu muito bem. Pois é, ou seja... Foi bem de bloqueio, foi bem em tackle nos special teams, que é perfeito. Foi bem recebendo passes, correndo, teve problemas justamente porque a linha não dava muitas condições. Então podemos dizer que foi uma boa estreia de Ben Snell. O que ele pôde fazer, ótimo. Dentro do alcance dele. Isso. Outro calouro que entrou em campo, Zach Gentry, tight end, marcou um touchdown, uma presença boa na end zone, especificamente. Achei interessante. De bloqueio, não me parece ter sido tão bom. Ainda precisa trabalhar muito, mas já era o ponto que a gente sabia quando ele foi draftado. Eu tô extremamente surpreso com o Zach Gentry. Olha Eu só. não esperava o Zach Gentry tão bem na primeira partida de pré-temporada como ele foi. O Zach Gentry, eu acho que jogou muito bem. E apesar dele ainda ter seus problemas nos bloqueios, na grande corrida que o John Holton teve, quando ele fez a recepção e correu, sei lá quantos
muitas jardas, quase anotou touchdown. O bloqueio que o Jack Gentry fez no fundo do campo foi simplesmente espetacular. Então, tem a melhorar, obviamente, mas pelo que eu esperava, porque pra mim, eu sendo muito honesto pra você, se você me falasse do Jack Gentry antes desse jogo, eu falava, o Jack Gentry vai ser cortado logo aí, não adianta. Enfim, mas ele se saiu muito bem. Fiquei bem surpreso. Muito bem. Sutton Smith, outside linebacker, não jogou. Eu não tenho motivo, se você tiver por aí, Ricardo. Não tem lesão, não jogou porque não jogou mesmo. É isso Não que tem no... O que é preocupante, porque um jogador draftado nem entrar em campo sem lesão aparente é esquisito. Não tem um motivo específico, de fato. Nada foi reportado, pelo menos, de ele não ter entrado em campo por lesão. Isaiah Buggs, eu lembro que ele recuperou um draft. Recuperou um fumble, é óbvio. E foi isso, basicamente. Recebeu muito double team, até pelo tamanho, e tava lá em campo. Eu amei o Isaiah Buggs também. Eu fiquei surpreso com o Isaiah Buggs também. O Isaiah Buggs, ele forçou 2 holds em 3 jogadas, pra você ter noção. Olha que só. Os caras do Buccaneers não conseguiam segurar o asa no meio. Não conseguiam. Que considero como positivo. A partir do momento que o cara precisa ser segurado literalmente dessa maneira, então alguma coisa ele tava fazendo. Isso, e jogando contra jogadores que teoricamente são do seu nível, né? Sim, e o ball awareness dele pra recuperar o fumble foi algo muito bom, algo que, pelo amor de Deus, a gente sofre com isso. Incrivelmente, é um fundamento que a gente sofre, recuperar fumble. Você pode ver nos últimos anos em jogos, quando a gente força o fumble, a bola quase não fica pra gente. A gente faz o mais difícil, agora o mais fácil que é pra pegar essa outra bola, a gente não consegue. O Isaiah Buggs conseguiu. A que ponto chegamos, né, Danilo? Analisando o fumble recuperado na pré-temporada. Calma que a gente ainda vai mais fundo. Ulysses Gilbert, terceiro, inside linebacker, também jogou, apareceu bastante no segundo tempo, fez algumas blitzes interessantes, saiu bem, correu bem atrás de wide receiver em rota screen, é uma coisa que a gente precisa de inside linebacker. A gente sabe que coordenador defensivo dos Steelers ama botar inside linebacker contra wide receiver número 1 dos adversários, então você precisa ter uns linebackers que saibam cobrir bem. O Gilbert foi espetacular. O Gilbert foi, segundo o Pro Football Focus, foi o segundo melhor jogador da defesa. No segundo melhor jogador da defesa do Steelers na partida, só perdeu pro Tyler Matakevich. O Ulysses Gilbert, assim como o Devin Bush no início do jogo, no final estava em todo lugar do campo. Ele teve 3 sacks, 1 sack e meio, um fumble forçado, 4 QB hits e uma interceptação. Isso em 46 snaps, o Ulysses Gilbert teve. Foi espetacular. Sobrenatural. O Caio em casa deve estar feliz vendo isso. O Caio já tinha assinado contrato com a agência na hora do draft, né? Agora é que ele realmente tá encomendando o pôster já de Ulysses Gilbert pra colocar lá. Isso era uma questão que vinha se discutindo nesses últimos meses, projetando o roster final, sem ter material de treinamento de campo. Se o Ulysses Gilbert ou o Sutton Smith, um dos dois só iam ficar no roster final, que são jogadores com características físicas bastante semelhantes, enfim. E o Ulysses Gilbert saiu anos-luz na frente. O Ulysses Gilbert já é quase um lock depois desse jogo que ele teve. Foi espetacular. Perfeito. E o último dos nossos draftados, Dervin Gray, também jogou. Mas jogou lá no final, jogou como right guard e até deu boas mostras de proteção para o nosso quarterback número 4, Devin Hodges. Não vi muito do Devin Gray, sendo bem honesto. Não sei se ele foi bem ou se ele foi mal. Também precisaríamos assistir com bastante atenção esse termo do jogo. Um outro destaque positivo, pelo menos levantado pela mídia, está o nosso querido montanha de carne, Zach Banner. Tratou de... Ele veio na temporada passada, ficou no roster final, perdeu umas 80 libras, bicho. Desde que chegou aos Steelers, ele tinha 420 libras, baixou pra 340. É um monstro, pô. É um monstro. Jogou bastante, é um dos jogadores que teve mais snaps nessa partida. E entrou de... Ele entrou de right tackle? Ou de left tackle? Right tackle, né? Right tackle. Aliás, essa é uma das boas perguntas que a gente estava vendo para analisar para essa pré-temporada. Eu sei que Matt Feiler foi o titular como right tackle nesse jogo. Isso. E
Chuks jogou como left tackle por um bom tempo, já que Villanueva nem apareceu pra partida, é justo. Inclusive, Chuks, não foi ele que fez uma pancada de holding em sequência nesse jogo? Não lembro se foi ele, mas ele foi muito mal. Muito mal. Tem um lance que o coitado do Josh Dobbs não teve nem chance. O Chuck se tocou nem no jogador do Bucks. Eu até pensei que tinha sido alguma É o falta, 76, alguma coisa foi assim. ele mesmo. Foi ele mesmo, teve uma pancada de holding nessa partida. Antes de começar o jogo, só se falava. Tinha o Zach Banner, que era zebra, podemos dizer, mas só se falava na disputa entre Chukes e Matt Failer, pra posição de right tackle. Que é justo. E o Zach Banner foi um dos jogadores que mais aproveitou a chance que teve. Foi muito bem mesmo o Zach Banner. Jogou tanto no passe quanto na corrida. Enfim, foi uma boa surpresa. Meia surpresa, vai, porque a gente já conhecia o Zach Banner na temporada passada, mas desde então ele era um backup de confiança. Então agora, com a oportunidade de ser titular, quem sabe ele tá mostrando seu valor e conseguiu se mostrar muito bem. E só para fazer uma mera defesa pro Chuks, eu sei que ele jogou de left tackle, mas é diferente quando o cara joga de left e quando joga de right tackle. Ah, com certeza. A gente só não pode, a gente só tem que torcer e rezar, pelo amor de Deus, pro Villanueva não se machucar. Puta, isso é verdade. Porque senão a gente tá fudido, viu? A gente tá eu fiquei bem ferrado. pensando se a gente tá ferrado. Teve algum tackle que disse, eu acho que é o Mitchell Schwartz, que falou uma vez que trocar a posição de linha ofensiva da direita pra esquerda é igual, eu vou ter que usar palavras quase chulas nesse programa, é igual você tentar limpar a bunda com a outra mão. É completamente esquisito, é completamente diferente, você não faz direito se você tentar fazer isso. Se você consegue fazer os dois, você é um gênio, basicamente. Sim, de fato. Então vamos torcer para que nosso querido Chuks, que basicamente treinou a temporada passada inteira ou como right tackle ou como um sexto OL, não seja forçado a passar para o lado esquerdo, senão ele vai sofrer bastante. Um outro destaque positivo que eu queria dar é o seguinte. Primeiro, dar uma visão para o ouvinte o que é um jogo de primeira semana de pré-temporada. Se você se lembra bem, ouvinte, no último episódio, a gente citou os 6 wide receivers que basicamente estão fechados para entrar no nosso elenco final. Juju, James Washington, Deontay Johnson, o Dante Moncrief, Ryan Switzer e Eli Rogers, certo? São 6 que até esse momento a gente está vendo como fechados para o elenco final. Os wide receivers que tiveram mais snaps nesse jogo foram Tevin Jones, com 44 snaps, Deontay Spencer, com 28 e Trey Griffey, com 27. Isso é pré-temporada. Não espera ver um espetáculo muito grande, não. Porque isso que é pré-temporada. E tá correto, é a hora da comissão técnica analisar o que é que tem naqueles jogadores em situação de jogo. É agora do que eu gosto de chamar do que eu agora se consagro. Isso, o momento do terrão é um momento de felicidade para todos os coaches. Já começou no kickoff, né? Quando o John Holton pegou a bola lá no fundo da endzone para retornar sem a menor necessidade. Ninguém nem esperava que ele fosse fazer isso e ele já tava com Pois é. de pré-temporada. Pois é, precisa mostrar serviço, o cara faz até umas birutices dessa. Mas quem teve efetivamente destaque como wide receiver foi James Washington, tá? Uma partida sólida, tanto jogando com Joshua Dobbs quanto com seu antigo companheiro de universidade Mason Rudolph. Rudolph, inclusive, passou para touchdown para ele. No total foram 4 recepções só, mas para 84 jardas e 1 touchdown. James Washington. Monstruoso, fazendo todo tipo de rota. Que coisa boa foi ver James Washington jogando como ele estava na sexta-feira. Eu gosto de destacar que ele chegou a enfrentar o time titular. Ele chegou a ser marcado pelo Vernon Hargreaves. Enfim, Ele foi basicamente o nosso wide receiver 1 nessa partida. Sim, ele superou as expectativas. Não que eu não apostasse no James Washington, eu esperava que o James Washington fosse ter, mas comparado com a temporada passada, realmente foi bem diferencial. E digo, como eu disse, pegando bola de qualquer rota, fazendo uma árvore de rotas muito boa, pegando back shoulder, pegando bola longa, bloqueando, enfim.
muito bom ver o James Washington e é impressionante como o James Washington tem impulso. É algo muito surreal o impulso que esse cara tem. A altura pra ele não é nada. O bicho pula muito alto. A única recepção que ele não fez, que foram 5 bolas de direção a ele, foi aquela que o Josh Dobbs mandou na ponta um pouco pro lado de fora da end zone e ele tentou botar os pés e não conseguiu. Pronto, foi aquela única recepção que ele não teve no jogo. Isso, verdade. Eu lembro bem. Outros 2 destaques... Oi. Eu só ia falar que ainda tem gente até agora que discute se aquilo foi touchdown ou não. Pessoal, por favor, se você ainda tá analisando aquela jogada, a não ser que você faça parte de uma comissão de arbitragem, por favor, bicho, vai dormir. Vai dar um abraço no seu filho. Outros destaques que a gente pode citar aqui, queria que você falasse de Oladeni e Tuzar Skipper, nossa dupla do final de roster de outside linebackers. O Oladeni dispensa apresentações. Você que é nosso ouvinte de outros episódios já sabe como é o Adeni. Um edge, um outside linebacker que pra mim, no pass rush pelo menos, já é melhor que o Banjo Brady e Anthony Tickler. Ele dobra a esquina muito bem. É bonito ver o Oladeni. Eu gostei de uma observação que o Mike Tomlin fez, falando que esse é o ano de rookie do Oladeni. Não dá pra ele considerar ele um segundo anista, porque a temporada passada ele se machucou e não teve muito tempo de jogo. Então, aí o nosso, entre aspas, bem grande rookie, outside linebacker. Isso, se tivermos algum bom senso, ele vai ter que estar no roster final. Já Tuzar Skipper, eu vou te confessar que é a primeira vez que eu ouvi o nome desse rapaz foi enquanto ele estava em campo nessa partida. E saiu muito bem. Se saiu muito bem o Tuzar Skipper. Alguns jornalistas de Pittsburgh já viam chamando a atenção dele, mas era mais como uma aposta necessariamente do que outra coisa, mas tá aí, o cara conseguiu aproveitar muito bem a chance que teve. É outro cara da Mac Action. O Steelers é incrível como o Steelers acha bom jogador. Querida Mac, ele veio da Universidade de Toledo, e então quem sabe, né? O Oladeni é da Mac também. O James Harrison é da Mac, o Jack Lambert jogou na Mac, enfim, Steelers tem um bom histórico. O rapaz 84 não também jogou na Mac? Eu demorei pra raciocinar, você acredita? Eu sei. Big Ben também jogou na Mac. Olha, temos um nome muito melhor então. Então, é verdade, o Steelers tem um grande potencial de achar talento lá dentro dessa conferência. O que Cameron Kelly, Cam Kelly, é mais um dos agenciados do Caio. Jogou por um enorme tempo até. Ele começou como titular de safety e foi até metade ali do terceiro quarto. Foram 52% dos snaps de defesa. E parece que jogou até bem para um calouro não draftado, né? O Cam Kelly veio da AAF. O Cam Kelly ele não chegou a entrar na NFL temporada passada. Ele veio da AAF. Sendo bem honesto, como eu posso falar? Não chamou meus olhares. Não chamou atenção, como estavam vendendo a imagem dele. Mas talvez tenha sido porque eu criei uma expectativa muito grande. Isso geralmente acontece. Eu criei uma expectativa grande em cima dele, mas aproveitando que a gente chegou no Cam Kelly na posição de safety, o Steelers precisa de um safety novo pra ontem. Um backup pra ontem. Não dá. Todos os backups, incluindo o seu Marcus Allen, infelizmente me dá que eu torço pelo sucesso do Marcus Allen. A gente precisa de um terceiro safety. Precisa. Não dá. O Sean Davis machucado, ainda não se provou, uma posição tão delicada para nossa defesa. Pois é, se com o Sean Davis saudável já estava complicada a posição, ele machucado e essa situação em jogo de pré-temporada já tem que ter ligado um alerta de que a gente precisa se mexer atrás de um safety. Não gostei da turma do Terrão. Acho que a turma do Terrão tinha muita chance de se mostrar. O Marcus Allen até fez um bom tackle solo no final do jogo.
Mas, sei, eu torço por ele, mas eu não sinto firmeza ainda. Tipo, ele pode ser aquele quarto safety, pode atuar bem no special teams e tudo mais, pode vir a ser um bom backup no futuro, mas não sinto ainda. Se o Steelers dispensar ele, que há uma possibilidade de cortar ele agora no final, vai ter muita gente que não vai gostar, mas eu vou super entender. Bicho, também apego a jogador que tá nessa posição do roster é complicado, né? Ah, mas tem gente Não, que sempre tem esse tipo de jogador, esse tipo de torcedor. Mas fazer o quê? O cara não desenvolveu ao potencial que ele tava. Na minha lista aqui de destaques, acho que o último nome que a gente tem é Fred Johnson, que é um guard, também é calouro não draftado, esse ano pelo Steelers, e apareceu bem a ponto de já ter gente cotando que ele tá tranquilo no roster final como um dos 9 linhas ofensivas. ele já vem se destacando muito bem no training camp, já vem chamando a atenção de muitos do que acompanhavam. É um cara muito grande, ele do lado do Banner são duas montanhas de bacon, literalmente. Aí surpreendeu, passou à frente do Darren Gray. Darren Gray provavelmente é pelo practice squad dessa temporada, até pelo número de snaps. Eu tenho um destaque, Danilo, para fazer. Por favor. De um jogador. Robert Spillane, inside linebacker. Jogou muito bem. Na cobertura, principalmente, ele me surpreendeu. Ele era um jogador do Tennessee Titans na temporada passada, chegou a jogar em Pittsburgh pela pré-temporada, chegou agora no Steelers e quando esteve em campo, mostrou serviço. Eu não acho que vai ter espaço para ele no roster final, não conto, porque Devin Bush, Vince Williams, Tyler Matakevich, e torço pelo. E tem o McBarrow, torço pelo Ulysses Gilbert. Isso. Mas o Robert Spillane não teria essa vaga, mas Practice Squad, com certeza, é um bom nome para ficar no Practice Squad. Gostei da atuação dele. Perfeito. Você quer dar algum destaque negativo desse jogo ou você acha que não cabe nesse momento? Quero. Então, pode mandar. Deontay Spencer. Esperava muito mais do Deontay Spencer. Foi muito bem vendido por todo mundo, mas fora os retornos, beleza, foram bons retornos de fato, mas as recepções, drops, enfim, me decepcionei um pouco, sendo bem honesto. Esperava mais do Deontay Spencer por ser um cara que já tem uma certa bagagem na CFL e tá arriscando agora na NFL. Retornador por retornador, sendo bem honesto, muito sinceramente, eu prefiro o Ryan Switzer mesmo ali, tá tranquilo. Não me decepcionei de forma geral com ele. O Chuks foi uma decepção pra mim, por mais que tenha jogado left tackle, eu já tenha defendido ele aqui. Eu esperava um pouquinho mais dele. Os safeties também foram decepções pra mim. Criou-se muita expectativa na off-season em cima do draft com o Henry, do PJ Locke. Pelo amor de Deus, o PJ Locke no final do jogo, quando teve forçado pelo Ulysses Gilbert, era só deitar em cima da bola, pegar, recuperar o fogo, que ele já tinha vencido, mas não. Ele queria pegar a bola para correr, obviamente, né? Querendo mostrar serviço e acabou atrapalhando mais do que ajudando. Podia ter custado a vitória, mas eu sempre levo uma situação essa inteligência para a temporada regular. Jogo de temporada regular, se ele não faz isso, a gente deixa o adversário em uma boa posição de campo para seguir na campanha. Então, a pré-temporada tá aí para isso. É uma simulação de fato do que pode acontecer durante a temporada. Os jogadores vão estar em situações de jogo mesmo e a gente tem que ver como é que eles vão reagir. Então, tem jogador que prefere retornar todo chute que tiver, por mais que não tenha condição para mostrar serviço e tudo mais. Dói realmente ver um pouco do esforço deles, mas para mim, sinceramente, sendo bem cruel mesmo, sendo bem frio, prejudica mais do que ajuda hoje isso. Se ele tivesse caído em cima da bola para pegar, garanto que ele teria chamado muito mais atenção do que saído para correr. Como foi o caso de Isaiah Buggs, por exemplo. Exatamente, Isaiah Buggs. E o PJ Locke é um cara experiente, digo, que foi capitão na Universidade do Texas. A gente falou nisso do programa do Daryl Drake. Enfim, ele tem certa bagagem. Não vem de um programa pequeno, universitário, e era um jogador importante de um programa importante
do Corey. Exato, correto, Danilo. E cometer um erro desse, sabe? São situações assim que sempre são pontuadas no final, quando tá rolando os eventuais cortes pela liga, que são pontuados. É isso. Acho que antes da gente passar pro nosso último bloco, tem só mais um ponto pra gente discutir aqui. Aliás, antes da gente passar para esse último ponto, você falou de Deontay Spencer como retornador. A gente sabe que a disputa dele é por uma eventual vaga que possa se abrir de wide receiver número 6, tá? Mas em termos de disputa por essa vaga de wide 6, Johnny Holton apareceu melhor do que ele. Johnny Holton teve mais recepções boas. Holton teve retornos melhores, até em situações que ele nem precisava, mas ele foi lá e retornou. Apareceu muito melhor. Foram Johnny Holton 2 recepções, 69 jardas, pô, contra as mesmas duas recepções, 17. E mais importante ainda, Johnny Holton jogando como gunner no retorno de punt, para orgulho de Darius Heyward-Bey. Isso. Para alegria, para loucura de Mike Tomlin. O Johnny Holton é o Darius Heyward-Bey 2.0. Caceta. Imagina, a gente acaba de sair de um, entrar em outro. Em outro gunner, mas sabemos que a posição de special teams, até em unidade de cobertura, é essencial para ter um bom time. Agora sim, o último ponto sobre essa partida. Uma das grandes disputas que a gente está vendo nessa pré-temporada. Quem vai ser o quarterback número 2 do Pittsburgh Steelers? Mason Rudolph, nesse jogo, foram 8 passes tentados, 5 completados para 91 jardas e 2 touchdowns. Joshua Dobbs, os mesmos 5 passes completados em 8 tentativas para 85 jardas, nenhum touchdown, nenhum dos quarterbacks dos Steelers lançou interceptação. Fora isso, Dobbs teve 2 corridas para 44 jardas, foi o melhor corredor do time, inclusive, em todo esse jogo. A imprensa bateu bastante em Dobbs por achar que ele se precipitou em agarrar a bola e sair correndo em algumas jogadas. O Tony gostou. Gostou porque ele resolveu. O Tony elogiou. Exatamente. O Tony gostou da visão que ele teve e tudo mais. Só que nesse jogo, Mason Rudolph mostrou um Big Ben Factor. Lembra daquela longínqua era em que Big Ben era gordo e as pessoas se penduravam nele e nada adiantava? Foi mais ou menos... Ver Mason Rudolph jogando, pra mim, soou mais ou menos desse tipo. É o príncipe. Mason Rudolph... Ainda bem que o melhor ficou pro final. Porque o amigo ouvinte deve estar se perguntando por que a gente não falou do príncipe até agora. Cadê vocês falando do príncipe? É o príncipe aqui. Então, a partida que o Mason Rudolph fez foi extraordinária. Era o que a gente queria ver depois de um ano dele treinando. Pode se empolgar. A presença no pocket dele, espetacular, ele dentro do pocket. É o que a gente gosta de ver. É o que um quarterback titular na NFL, pode não ser de elite, mas titular na NFL precisa ter, e ele teve em todos os momentos, segurando a bola até o último segundo e lançou de forma certeira. E ele só não teve 7 de 8 porque 2 passes dele foram dropados. Mas a culpa não foi dele. Era pra ser 7 de 8, 91 jardas, 2 touchdowns o Mason Rudolph. Jogando com a turma do terrão, que ele entrou depois do Dobbs ainda. Verdade. Eu não chamo isso... Eu vou fazer uma afirmação polêmica aqui. Não acho que é polêmica não, mas... Para o que o Steelers apresentou pra gente hoje, e entrando em 2019, não pode chamar de disputa não, mas o Rudolph foi muito superior. Muito superior. Então já vou até puxar a pergunta do nosso amigo Ortiz, que está como mestre ancião no Twitter. Parabéns, Zé Ortiz. Se a gente trocaria Joshua Dobbs. Com certeza. Eu, se achasse parceiro, temporada passada não aceitaram. Não tenho dúvida. Não aceitaram a temporada passada uma troca por ele. Não sei quem foi que ofereceu, mas não aceitaram. Tenho comigo que um nome quente que possa vir a fazer negócio com o Steelers pelo Dobbs seria o Carolina Panthers. Não sei porquê. Eu tenho isso comigo. Não é muito esquisito, não. Não seria de todo mal
ver uma troca dessa acontecendo. Apesar de eles terem draftado um quarterback esse ano, né? Mas sempre dá pra fazer como o Steelers fazia e manter 3. Até não sei como é a filosofia do Carolina Panthers com relação a isso. Eles pegaram o Will Grier esse ano, Isso. mas para terceiro quarterback, não sei. Peraí, o outro quarterback que tava lá era Taylor Heinicke. Desculpa, eu tava olhando a temporada 2018. Em 2018 eles tiveram 3 quarterbacks o tempo inteiro no roster final. No caso, Cam Newton, Taylor Heinicke e Garrett Gilbert. Depois Kyle Allen. Esse ano, o que eles têm lá no roster, os mesmos 3, Newton, Heinicke e Kyle Allen, com Will Grier disputando. Não duvidaria. Taylor Heinicke até tem mais experiência como backup, mas eu não duvidaria Dobbs entrar não. Aliás, não, são níveis de experiência parecidos até. Sim. Dobbs já até jogou no Steelers, titular valendo, então não seria de todo esquisito ver isso daí. Muito bem, então, Ricardo, a gente falou bastante sobre essa partida da pré-temporada, muito mais do que o esperado pelas pessoas normais mundo afora. Então vamos para as perguntas da nossa audiência, voltando com esse bloco maravilhoso e sempre aguardado, agora que a gente está falando de Steelers Football. Vamos adiantar aqui, a gente já passou pela pergunta do Filipão se já é autorizado a empolgar com Devin Bush. O João Vitor de Lima perguntou se Mason Rudolph já merece a vaga do Dobbs. Sim. E Devin Hodges vai ter vaga no 53. Dificilmente, talvez ele só volte a jogar inclusive no jogo 4, porque Big Ben deve ter alguns snaps e aí dá mais snaps para Dobbs, mais snaps para Rudolph. Sei não, hein? Sei não. O Rod jogou muito bem. Eu me surpreendi com o Rod. Eu vejo ele facilmente como third stringer roubando a vaga do Josh Dobbs. Eu vejo. Eu me surpreendi. Rapaz. Eu queria ver mais dele nas próximas partidas. Eu espero ver mais dele. O querido Eduardo Alex pergunta quem fica nos 53 na posição de wide receiver. Acho que a gente ainda mantém os nossos 6 palpites. E qual a chance dos Steelers tentar alguma troca por um tight end? 83%. 83%, perfeito. Vale, como você disse também, ficar de olho por movimentações atrás de um terceiro safety. Gustavo Torres, com o falecimento do Coach Drake, o quanto podemos esperar do processo de maturação do novo corpo de wide receiver? Depende de quem assume, mas até aqui as expectativas são boas, porque vieram sendo bem trabalhados até então. E a última pergunta era do Rafael, perguntando se Joshua Dobbs já era e qual a gente prefere, Dobbs ou Rudolph. A gente acabou de discutir esse tópico e demos uma boa resposta, inclusive. Muito bem, amigos ouvintes, se vocês continuem mandando suas perguntas para os próximos episódios, este podcast voltou para o ritmo semanal, tá? Então pode esperar que na semana que vem estaremos falando de mais um jogo de pré-temporada. Ricardo, para a gente encerrar o programa, como sempre, suas considerações finais. Toda vez que tem um incidente como esse do Daryl Drake, ainda mais pra gente, eu, você, Danilo, amigo ouvinte, que é muito envolvido com os Steelers, tem um incidente como esse com o Daryl Drake, a gente fica sempre muito mexido e como a vida é curta, né? Então, só lembre sempre de aproveitar os momentos que vocês têm. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer. Então, aproveitem as pessoas que estão ao seu redor o máximo que puderem. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Todo o conforto para a família de Daryl Drake e para todas as pessoas que estiveram envolvidas em algum momento com ele. Fica essa belíssima mensagem do Ricardo e os nossos recados de sempre. Continua acompanhando a gente em Twitter e Instagram, @BlackYellowBrasil, @BlackYellowBR, e continue seguindo o podcast, avaliando e recomendando para que mais amigos torcedores venham a conhecer isso. Voltamos na semana que vem, o nosso próximo adversário, que eu obviamente já perdi completamente, Ricardo. Quem é o nosso próximo adversário de pré-temporada? Kansas City Chiefs. Nossa senhora, meu Deus. Mahomes tá jogando, Mahomes tá jogando, não tá? Tá, vai jogar. Que delícia. Esse vai ser aquele jogo para as pessoas virem entenderem qual é o espírito de pré-temporada. Então, Kansas City Chiefs é o nosso adversário novamente no Heinz Field. Só dar uma buscadinha no horário deste belíssimo jogo. Aqui, Kansas City Chiefs
em Pittsburgh Steelers no Heinz Field, sábado 17 de agosto às 8h30 da noite, com transmissão da NFL Network. Inclusive, vale lembrar, a ESPN Brasil não vai transmitir esse jogo, mas você pode assinar o NFL Game Pass de graça, tá? Durante esse mês de pré-temporada, para ver todos os jogos da pré-temporada, para ver NFL Network, 24 horas está liberado, e você pode ver o jogo ao vivo ou gravado. Então não tem momento melhor do que esse para pegar de graça. Você não precisa ficar buscando links alternativos, a não ser que você queira narrações alternativas. Até aqui o Game Pass tem colocado sempre a narração do time a transmissão do time da casa. Então, mais uma semana teremos transmissão do Pittsburgh Steelers. Então, sábado 17 de agosto, 8h30 da noite, horário de Brasília, Chiefs contra Steelers, semana 2 da pré-temporada. E a gente volta na semana que vem falando dos desdobramentos desse jogo. Espero que com mais notícias positivas. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem.